São Paulo acabou de anunciar o Marcos Antônio aí como novo reforço, contrato de 1 ano de empréstimo com opção de compra, tá aí, ó, o Tricolor anunciou, o jogador meio-campista da Lazio de 24 anos e que chega para esse meio de campo do São Paulo que tá precisando depois das lesões do Pablo Maia e também do Alisson. Esse aí já foi, hein, Renato? Esse aí nem adianta contar mais com ele, viu? Não, já foi. Isso aí, o gelo no cérebro levou um chapéu infernal, né? Meteu um baita chapéu na cabeça, naquela careca, para ver se esquenta, já que tem gelo no cérebro. Vamos ver se estamos derretida no cérebro, para o cérebro funcionar. E se tem gente que está esperando ainda um nome grande, estão chegando uns caras diferentes por aqui, uns reforços meio curiosos, assim, com uns nomes diferentes. O Grêmio, por exemplo, contratou o dinamarquês Braithwaite. Braithwaite. Gente, minha pronúncia, se eu não tiver bem, vocês me ajudem aí, né? Não me julguem, porque eu e Marinho Saldanha passamos parte da tarde tentando compreender a pronúncia desses nomes aqui. Ele já está sendo aguardado para realizar exames e assinar contrato. Aliás, nossa comunidade dinamarquesa aqui, o Fim de Papo é muito assistido na Dinamarca. Vocês falem aqui para a gente, contem como se fala o nome dele. O Botafogo também está trazendo um jogador diferente, um grego, o Georgios Vagianides. Vou falar muito devagar para não ter problema com essa palavra. Eu coloquei até em negrito aqui. O Criciúma trouxe o congolês Já Yannick imaginou qual vai ser o Bolazian. apelido dele, né? Já imaginou qual vai ser o apelido dele entre os jogadores, né? Pois é, não por minha causa, que eu coloquei em negrito e grande aqui para eu não errar. O Criciúma trouxe o atacante congolês Yannick Bolazier, de 35 anos, e tivemos outros casos, como o Coritiba no ano passado com o Slimani, que foi embora, brigou e tal. Já teve Calu e Honda no Botafogo. Vocês lembram do Zizal também no Corinthians? Esses reforços curiosos, Omiri, será que eles valem a pena? Podem resolver alguma coisa? Ou são nomes pitorescos aí para preencher o nosso futebol brasileiro? Eu acho legal essa diversificada. Você sabe que depois que eu vi a Copa da África, não sei se vocês viram, assim, teve jogos maravilhosos na Copa das Nações Africanas. Se eu fosse olheira, e aí, olha, é uma coisa que eu já pensei que eu adoraria ser, sabia? Olheira. Gente, ficar vendo todos os jogos de futebol, base, jogos à várzea, jogos de qualquer lugar, e pensar ali um ou outro, ou uma ou outra, eu adoraria. Eu iria para o continente africano, porque tem jogadores lá maravilhosos, mas a gente não, a gente é meio viciado, né? Viciados assim, em pegar jogadores dos mesmos, amamos os argentinos. E acho maravilhoso que a gente esteja diversificando. É curioso, né? Estou curiosa para ver como vão jogar. Está trazendo aí o Uruguai, também está se reforçando, né? Mas o Uruguai é mais comum. O A Flamengo está gente vem contratar, preencher. acabou de contratar. O Flamengo acabou de contratar um nigeriano muito bom de bola, que estava nas divisões de base dele, que emprestado. Verdade. O Shola. O Shola é um excelente jogador, jovem, que tem futuro. Pode ser até que nessa temporada mesmo ele comece a aparecer no time profissional. Ele ia dispensar. O gelo no cérebro tinha dito que não queria, que ia dispensar. Aí o Felipe Luiz foi lá treinar o sub-20, o Shola joga no sub-20. Depois de 3 jogos, ele chamou lá o gelo no cérebro e o Landim e disse: ó, não dispense esse garoto, não, porque esse garoto joga muita bola. E aí resolveram exercer a possibilidade de compra e o Flamengo contratou e já assinou tudo com o Shola, nigeriano. Pois é, de repente é uma oportunidade para conhecer novos jogadores com características diferentes, para diversificar um pouco o que a gente tem, olhar, ampliar mesmo esse olhar, pode acrescentar para o futebol brasileiro essa globalização aqui, Bodão? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ponto chegou o futebol brasileiro. Contratar jogador atacante dinamarquês como se fosse uma grande coisa. Jogador grego. Meu Deus do céu, que ponto chegamos? Eu faço uma exceção aqui aos africanos. Eu acho que os africanos têm jeito para o futebol, revelaram grandes jogadores. Acho que a condição da África, parecida com a do Brasil, de jogar em campinho de terra batida, as condições até sociais da África permite isso. Jogador que tem na vida um improviso que no futebol também precisa, as condições, prepara até o jogador para jogar futebol,
para ter criatividade e tudo isso. Jogador africano, eu acho que tem que pesquisar mesmo. Do jeito que nós revelamos craques aqui, da África também surgiram grandes jogadores. Eusébio, um dos maiores jogadores do mundo, foi jogar em Portugal. Moçambicano Eusébio. O EA, que foi também um dos melhores centroavantes do mundo. A África tem condições e pode produzir bons jogadores. Mas esse negócio de jogador grego, pode ser que seja bom, mas eu acho estranho demais. Outra coisa, uma notícia de hoje, o Chelsea botou uma lista de dispensa de 40 jogadores. Nossa Senhora, os grandes clubes, se eles estão dispensando 40 e ficaram com 28 e formam ainda um time mais ou menos, imagina como são esses 40 dispensados. A gente está pegando de fora porque está produzindo pouco aqui dentro. O que produz aqui dentro bom vai embora. Agora, acho que o caminho para o clube brasileiro é a base. É formar os jogadores, dar condição nessa base, fazer uma base estruturada, como a gente vê no Palmeiras. Como vê no Palmeiras, é resultado de alguns anos atrás que a gente escuta o que a Leila ali preparou, estruturou, contratou profissionais. Não, ex-jogador que só pela fama vai ser treinador, não. Gente capacitada. Você vê o resultado. Fora aí, eu vejo com muita desconfiança, vejo o empresário empurrando o jogador que chega aqui. Acho estranho para o futebol brasileiro essas contratações de países que não têm mínima relação com o futebol. Está acontecendo cada vez mais. E vem como solução, contratamos um grande cara. Você não queria o Pulisic no Corinthians, não? Eu queria. Não, sim, mas os bons jogadores ficam para a Europa. Os bons jogadores poderiam. Não estou dizendo que não há bons jogadores na Europa. Há ótimos jogadores, excelentes jogadores. Talvez hoje os melhores do mundo. O melhor do mundo é o Mbappé, que também é de origem africana. Não é assim. Eu acho que tem muita coisa que vem de fora que você revelaria meninos aqui a um custo melhor e com melhor qualidade. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Você tem um ponto muito importante, também há. Mas já que o futebol brasileiro virou isso que virou, gente, vamos à realidade, né? O futebol brasileiro, a nível de seleção, hoje é a terceira ou quarta força no continente. No mundo, nem sei. Mas eu acho que pode haver, sim. Por exemplo, tem um jogador, o melhor iniciador que eu já vi jogar, se chamou McBride. Ele é estadunidense. Eu nunca vi alguém cabecear. E é o maior artilheiro da seleção dos Estados Unidos até hoje. Fez mais gols que o Pulisic. Eu acho que pode haver, sim, alguns jogadores que a gente consiga misturar aqui culturalmente, fazer um bom suco, né, com essa mistura. O Pulisic é um que nasceu nos Estados Unidos e joga muita bola. Quais as chances, né? Mas ele existe. Eu acho que é isso. Acho que a gente vai ter um ou outro, sim, que vai se destacar. Talvez uma maioria venha e vá embora. Dentre esses que chegaram, nada contra... Só para acrescentar. O Brasil continua produzindo grandes jogadores. Todos os grandes times do mundo têm jogadores brasileiros. Só que o Brasil, há quase 15 anos, exporta mais de 1.000 jogadores por ano. Mais de 1.000 jogadores por ano. Então, lá, é só pegar na CBF a estatística. Mais de 1.000 jogadores que a gente está exportando para tudo que é lugar. O André Ramalho está voltando sem que a gente tenha memória dele jogando no Brasil. E vai ser assim por muito tempo. Não, eu acho que a sua indignação ela é louvável. É um problema econômico e social. Esse Marcos Antônio é outro que ninguém lembra dele aqui. Que foi para o São Paulo, eu não sei quem é. Pelo Flamengo. Pois é. Sim. E tem um outro ponto dentro dessa discussão, é porque se o Brasil ele fica muito atrás, comparando com os centros europeus ou com os centros mais relevantes do futebol hoje, por outro lado, aqui na América do Sul, ele tem dominado, né, pela força econômica. Os nossos vizinhos aqui não conseguem mais competir com o Brasil. E até por isso, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais estrangeiros, se fala cada vez mais espanhol nos clubes brasileiros. Se a gente pegar aqui, o Galo tem 9 estrangeiros, o Flamengo, se não me engano, tem 10, o Renato pode me corrigir, o Palmeiras tem 11. E até houve o aumento da cota para estrangeiros, né, numa mesma partida entre os relacionados recentemente.
de 7 subiu para 9. Essa abertura, ela é positiva para que a gente tenha melhores jogadores aqui, tanto que a gente vê gringos se destacando muito no futebol brasileiro. Ou a gente tem que haver um protecionismo maior para o atleta que é brasileiro, para ele ter mais chance de se destacar aqui, Renato, na sua visão? Não acho que tem que haver protecionismo, não. Não faz sentido protecionismo para mim hoje em dia, no mundo inteiro. E outra coisa, imagina, o Flamengo tem De La Cruz e Arrascaeta. Quem são os similares brasileiros de Arrascaeta e De La Cruz? Não tem. São jogadores que o Flamengo teve que buscar lá fora mesmo, porque nós não temos meia de criação, não temos nem na seleção, e também não temos volantes com a capacidade não só de desarmar, mas de criar como o De La Cruz. Os melhores índios que nós temos estão jogando lá fora, todos eles. Então, eu acho que faz todo sentido buscar. Eu acho que o Brasil tem que ser, para a América do Sul, o que a Europa é para o Brasil. Ou seja, quem se destacar na América do Sul deveria passar primeiro no Brasil para depois ir para a Europa. Mas não é isso que acontece. O Flamengo e todos os outros clubes aqui estão pegando a segunda linha dos jogadores da América do Sul, porque a primeira, essa vai direto para a Europa. Mas acho que não tem problema nenhum e acho que é uma maneira de você fortalecer os seus clubes. O Flamengo, se perdesse todos os seus estrangeiros, eu acho que são só 6. São 5 selecionados da Copa América, mais o Rossi, goleiro. Não estou me lembrando de outro. O Luiz Araújo é brasileiro, eu acho que são 6. Mas são 6 jogadores dos quais todos são titulares. Todos são titulares. Então, de fato, eu acho que faz sentido, sim, você poder comprar nesse mercado, onde o Flamengo, o Brasil, entre eles o Flamengo, é muito superior, tem muito mais dinheiro. Você vai pagar os salários que você paga aqui no Brasil para jogador de qualquer país, Argentina inclusive, os caras não ganham metade. Você chega lá e diz, você vai ganhar tanto, o cara enlouquece, entendeu? Porque o Brasil é economicamente muito mais forte que qualquer país da América do Sul. Inclusive na questão dos técnicos também, né? Os técnicos têm altos salários aqui, também atrai muito treinador estrangeiro. É por aí, Mili? É do jogo? Como é que você vê isso, essa soberania do Brasil no mercado sul-americano e atraindo cada vez mais jogadores que falam espanhol, jogadores vizinhos aqui na América do Sul? Eu acho que tem várias camadas, né? O Brasil, enquanto nação, enquanto seleção, está derrocado. O Brasil perdeu a identidade, a CBF não consegue entender que o negócio dela é futebol e não venda de patrocínio, e o futebol brasileiro está largado à própria sorte, né? Com a camisa amarela, uma camisa, aliás, que também perdeu muito capital simbólico nos últimos anos, né? Em relação aos clubes, o futebol brasileiro vai bem, é o grande polo latino-americano ou americano, porque a gente coloca a América do Norte nesse balaio também. Agora, eu acho que a análise que a gente tem que fazer por exemplo, a gente está vendo o Estevão e o Endrick vão sair, e já saíram, né, praticamente, o Endrick já foi, o Estevão já está vendido, e vão voltar com 33, 34 anos para encerrar a carreira aqui. A gente aceita isso muito passivamente, como se fosse assim, é uma lei da natureza, gente, a vida é assim, paciência, segue o jogo. Eu não acho que seja assim. O Brasil é a 7ª ou 8ª maior economia do mundo. É claro que não é um problema do futebol, é um problema econômico e social. Mas eu me indigno com isso todos os dias, sim. Eu gostaria muito que a gente conseguisse, de alguma maneira, manter aqui os nossos craques, formar ídolos, formar vínculo. A gente não consegue mais. E a gente aceitou muito passivamente que a vida é assim. Não é. A gente precisa lutar todos os dias para que não seja. Mas, Mili, você vai lutar até o fim da sua vida e continuará sendo assim. A gente não luta para ganhar. A gente luta porque a luta é a coisa certa a se fazer. O resultado é uma consequência. A gente luta porque é a única maneira de viver. É na luta que a gente se encontra, já diz o Samba da Mangueira, de 2019. Campeão, né? A Mangueira foi campeã em 2019. Muito bem, gente. E com esta reflexão sobre o futebol brasileiro e o cenário em que vivemos, encerramos o Fim de Papo de hoje. Amanhã estamos de volta às 6 da tarde. Muita coisa da rodada do Campeonato Brasileiro, que chega aí ao fim do primeiro turno. Vamos discutir bastante. Então hoje eu me despeço de vocês e dos meus amigos Renato Maurício Prado, Mili Lacombe e Bodão. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês e até amanhã. E deixem um like, sigam o Renato aí, já pedindo like aí. Os últimos likes. Até amanhã. Tchau, tchau.
Qual?